Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou mostrar como exibir alertas e avisos em uma aplicação Xamarin Android, usando o Visual Studio, o Xamarin e a linguagem C#. Então os nossos recursos usados serão o Visual Studio Community integrado com o Xamarin, tá? Você também pode usar o Xamarin Studio. E eu vou emular um dispositivo Android SDK, usando o SDK do Android. Aliás, no meu caso eu vou usar o Xamarin Android Player. Aí eu já emulei o dispositivo, ó. Ele já está emulado aqui para mim ganhar tempo, tá? E se você preferir, você também pode emular o seu dispositivo físico. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma aplicação Android, vamos criar uma aplicação vazia e na Activity principal eu vou usar o código já criado por padrão pelo Visual Studio para incluir o código e mostrar alertas e avisos no Xamarin. Para exibir alertas no Xamarin eu uso objetos da classe Alert Dialog Builder, tá? E usando essa classe, eu posso, usando a subclasse, né, Alert Dialog dessa classe, eu posso exibir até 3 botões. E é muito simples. Eu crio uma instância do Alert Dialog Builder, tá? Crio um botão, crio uma caixa de alerta. E depois usa as propriedades setTitle para definir o título, setIcon para definir o ícone que eu vou exibir na janela, setMessage para exibir a mensagem. E os botões, como eu falei, eu posso ter até 3 botões. Se eu utilizar somente um botão, eu uso o setButton. Aí eu defino as propriedades que eu quero que a mensagem eu quero exibir, o que eu quero que seja executado quando o usuário clicar nesse botão. Tá? E se eu usar 2 botões, eu uso setButton 2, 3 botões, setButton 3. Posso também usar os métodos setPositiveButton ou setNegativeButton quando eu tiver uma caixa com 2 botões. Então, isso são as mensagens de alerta, né? As janelas de alerta. Isso seria equivalente na linguagem C# ao Message Box, tá? E o VBNet também. E para mim exibir avisos no Xamarin ou no Xamarin Android ou no Xamarin, eu uso a classe Toast, tá? Ela permite exibir uma view, né? Uma pequena view com mensagens curtas. Ela é bem simples de usar. Então eu uso essa classe, uso o método makeText para criar a pequena view. Aí eu defino o contexto, o texto que eu vou usar e uma enumeração test length para definir o período de tempo que eu quero que aquela janelinha apareça com aviso para o meu usuário. Tá? Então aqui, por padrão, eu posso exibir short ou long. Então, basicamente, eu uso esses recursos e vamos ver isso na prática agora. Eu estou abrindo aqui o Visual Studio Community. E eu vou criar um novo projeto. Eu estou usando o Community 2015, tá? Na Update 2. O Update 3 já está disponível para você atualizar o seu Visual Studio Community, que ele é totalmente gratuito. Então, eu estou criando um projeto no Visual Studio usando a linguagem C#, o template Android, e eu vou criar uma aplicação em Blank App, um projeto vazio, né? Na verdade, ele vai me criar uma estrutura bem simples, com uma view, main e uma activity. Então eu vou dar um nome aqui, app, alertas e avisos. Está criando aqui a minha aplicação. Está aqui, ele apresenta aqui um arquivo aqui que eu vou deletar da minha solution, que eu não preciso dele, tá? Então, por padrão, nesse template, ele me cria aqui na pasta layout o arquivo de layout da aplicação chamado main, né? E aqui eu consigo renderizar esse arquivo aqui no descritor do Xamarin.
e eu consigo ter um preview da minha view, que vai ser exibida ao usuário no dispositivo. Está aqui, ó. Então aqui eu tenho o source, que seria o XML gerado, né? O que eu vou fazer aqui é aproveitar aqui nessa interface, o que eu tenho? Eu tenho uma view, né, e um button, né? Então eu vou aproveitar esse button e vou colocar o código para exibir aqui a nossa primeira caixa de alerta e o aviso também. Então para fazer isso, eu vou alterar o texto aqui. Esse texto está definido aqui, ó, no arquivo strings.xml na pasta values. Está vendo? Ó? Hello World Click Me. Eu vou colocar aqui, ó, alerta 1. Vou salvar tudo. Então dessa forma, ó, agora eu tenho o meu button. Então quando o usuário clicar aqui nesse button, eu quero que seja apresentada a caixa de alerta. Isso é definido aqui na main activity. Ó. Note que ele já deixa eu diminuir um pouco para você visualizar melhor. Ele já definiu aqui a propriedade main_launcher_to e definiu a view, ó, como sendo a view que está definida aqui na pasta layout main. É essa que ele vai exibir. Ele já criou uma referência que aponta para MyButton, né, que é o nome desse botão aqui, ó. Ó, vamos lá ver no código lá, ó. MyButton, tá? Se você quiser ver na janela de propriedades, também você pode ver. Ele vai renderizar. Ó, vou selecionar, vou dar um F4. Vamos ver o ID desse botão, olha lá, ó. MyButton, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa instância aqui e esse evento click. Só que o código que eu quero que execute agora não vai ser mais esse button text aí. Eu vou remover isso, que é o código que ele criou, né? Não vou precisar mais disso. E aqui dentro, quando o usuário clicar no button, eu vou criar a minha caixa de alerta. Então, para fazer isso, eu uso a classe Alert Dialog. Builder, né? Eu vou criar aqui estou criando uma instância dessa classe. Tem que dar um new, né? Alerta Dialog Builder. O contexto vai ser o meu contexto atual, é o this. O que ele está reclamando aqui? Alert. Opa, é que aqui, ó, tem um ponto, tá? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou usar a classe Alert Dialog, definir o nome da minha janela e vou usar o método create para criar a alerta, a caixa de alerta. Vou aumentar um pouco mais, um pouco menos. Muito bem, agora que eu criei a caixa, agora eu vou definir o título, o ícone, a mensagem e os botões. Então a minha caixa de alerta chama alerta, eu vou set title, o título. Então aqui eu vou colocar macorati.net. Deseja continuar? Poderia exibir qualquer texto aqui, tá? Agora, deixa eu subir aqui para você visualizar melhor. Agora eu vou definir o ícone, set icon. E para isso eu vou usar o recurso do Android, que está lá no Resource, Drawable, e eu vou dar IC, ele me mostra os ícones disponíveis. Eu vou usar esse, ó, IC Dialog Alert, que é um ícone da janela de alerta. Tá? Agora eu vou exibir a mensagem. Set message. É muito simples, né? Ó, message. E aqui eu vou colocar macorati.net quase tudo para .net. Pronto, já defini a mensagem. Agora eu vou definir
os meus buttons. Eu poderia definir 1, 2, 3. Inicialmente eu vou trabalhar somente com um button. Então eu vou dar set button. O texto que eu quero que apareça num button, aqui eu vou tratar o meu listener, né? Vou abreviar aqui, vou usar uma expressão lambda, né? Opa! Vou usar uma expressão lambda. E aqui dentro é que eu vou definir o meu aviso. Então, aqui eu estou exibindo a caixa de alerta. Quando o usuário clicar no botão que aparece, eu vou exibir agora o aviso. Eu vou exibir vou usar a classe toast. Usar make test e vou exibir um pequeno aviso para indicar que o usuário clicou aí nesse botão. Então eu vou usar a classe toast, make test. O contexto vai ser o contexto atual. Aqui vai ser o texto. Legal. Vamos continuar. Aqui eu vou usar a enumeração toast length, para definir o período de tempo que eu quero exibir esse aviso aí. Eu vou definir short. E aí eu tenho que dar um show, né, para ele exibir, senão ele não exibe, tá? Bom, e para concluir, basta eu dar o show na minha janela de alerta. Então está aqui o código. Usei a classe Alert Dialog Builder, criei uma instância, criei uma janela de alerta, defini o título, o ícone, a mensagem, defini o botão e aqui dentro, quando o usuário clicar, eu estou exibindo, usando a classe Toast para exibir um aviso. Tá? Muito bem, eu vou dar um build aqui na Solution, ver se não tem nenhum erro. Lembrando que o meu emulador já está preparado, né? E depois que ele compilar aqui e não exibir nenhum erro aqui, eu vou dar o deploy, com sucesso. Vou selecionar aqui o Nexus KitKat 4 e vou emular aqui, eu vou fazer o deploy do nosso projeto. Ele já fez o deploy, ele vai exibir no dispositivo. Ele vai apresentar um botão, né? Aqui ele pode demorar um pouco. Terminou, vai carregar. Quando eu clicar aqui, ele vai exibir. O botão de alerta é OK. Quando eu clicar em OK, ele vai exibir aqui, centralizado no dispositivo, o aviso. Olha lá, legal, vamos continuar. Certo? Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte, bem rapidamente, para mostrar para vocês com 3 botões. Tá? Então, para fazer isso, eu vou aproveitar essa interface aqui. Eu posso vir aqui no código XAML e definir um botão também, né? Via XML. Tá? Então, eu vou fazer isso e vou copiar e colar aqui um código aqui que é... Posso copiar até esse aqui, Então, eu vou copiar o que eu tenho pronto aqui, que é o nome do botão. Aqui é a string, né? Então eu vou ter que vir aqui no... Então eu defini um botão, defini um texto chamado btn alerta 3. O ID do botão é alerta 3, então eu vou aqui em string e vou ter que atribuir uma string para ele. Chama btn alerta 3. Então eu vou colocar aqui como sendo alerta 2. Vou chamar alerta 2, né? Não, vou deixar alerta 3 mesmo. Então aqui é o nome do texto, aqui é o texto que eu quero exibir, tá? Vou salvar tudo. Vou abrir o main. Então eu criei um botão, com o texto alerta 2, cujo ID é letra 3. Então eu vou aqui no main activity, tá? Tenho que dar um find view by ID. Só que aqui eu vou chamar de botão 3. E aqui,
eu tenho que referenciar o meu botão, que é BTN alerta 3, tá? E aí, ó, eu vou botão 3, que é a instância do meu botão alerta 3, né? Vou dar um clique aqui, o evento que eu quero tratar, delegate, e aqui eu vou colocar o código, tá? Então, para ganhar tempo, eu já vou copiar e colar o código, porque ele é idêntico a esse aqui. A única coisa que vai mudar vai ser os buttons. Então, eu vou copiar e colar, tá? Para a gente ganhar tempo. Então, tá aqui. Eu vou encerrar aqui, ó. Então, no evento click do botão 3, eu estou definindo agora uma caixa de diálogo da mesma forma que eu fiz lá. E aqui a novidade, eu estou definindo aqui a propriedade setCancelable igual a true. Aqui seria, eu vou colocar igual a false. Tá? Para quê? Para que o usuário, assim, eu não permito que o usuário cancele a janela de diálogo clicando fora da janela, tá? Aqui eu estou usando um outro ícone, tá? Estou definindo um título, uma mensagem. E aqui, ó, a diferença é que eu estou definindo 3 botões, ó. Set button 2, set button 3. O esquema é mesmo, eu estou usando 3 mensagens, ó. Toast, make text. Numa eu estou exibindo o texto sim, noutra não, noutra cancelar. O resto é igualzinho, tá? Deixa eu dar um build, ver se ela está funcionando. Beleza. Então agora eu vou selecionar ele aqui e vou dar executar. E ver o resultado no meu emulador do dispositivo Android. Então eu vou ter uma view com 2 buttons. A primeira nós já vimos, é a view que vai apresentar um único botão. E na segunda, ó, na alerta 2, tá vendo? Ó, 3 botões. Se eu clicar em não, ele fala não. Tá vendo? Ó, o aviso ele dura um período curto de tempo. Vou clicar de novo. Se eu clicar em sim, ele é sim. Aqui é o texto. Vou clicar de novo. Se eu clicar em cancelar, ele cancelar. Tá? Então é muito simples exibir alertas e avisos aqui numa aplicação Android usando o Xamarin, o Visual Studio e a linguagem C#. Então, até a próxima videoaula.